É talvez uma das maiores lições de Jesus. Esta parábola dos trabalhadores da última hora, também chamada parábola do empregador generoso, aparece-nos em Mateus 20, 1 a 16. Vamos primeiro revê-la, para depois então tentarmos perceber bem o que ela nos oferece. Diz Jesus: pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Feito com os trabalhadores o ajuste de um denário por dia, e começaremos por perceber o que é o denário. No sistema monetário romano, ele incluía este tipo de moeda, denarius em latim, uma pequena moeda de prata, que era a de maior circulação no Império Romano. E geralmente o seu valor era aceite na altura do fim da República e no início do Principado Romano. Ele correspondia ao salário de um dia, de uma jornada completa. Para fazermos uma ideia do que é que podíamos comprar com um denário, nós encontramos uma relação. Com essa moeda podia-se comprar 8 quilos de pão. Era a justa paga de um dia de trabalho naquela altura, não só na Palestina, mas em todo o Império Romano. Então esse proprietário saiu cerca da hora terceira. Também uma reflexão. O que é que será esta coisa da hora terceira? Será que eram as 3 da tarde? Não. No calendário hebraico, as horas eram medidas a partir das 6 da manhã. O dia começava às 6 da manhã. 7 seria a hora primeira. Logo, a hora terceira correspondia às 9 da manhã. E viu estarem outros na praça, desocupados. Disse-lhes: ide também vós para a minha vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Saiu outra vez, cerca da hora sexta, ou seja, meio-dia, e da hora nona, 3 da tarde, e fez o mesmo. Cerca da hora 1/10, ou passadas 10 horas das 6 da manhã, o que dá 16, 4 horas, saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui todo o dia desocupados? Responderam-lhe: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: ide também vós para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, pensavam que haviam de receber mais. Porém, receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberem-no, murmuraram contra o proprietário, alegando: estes últimos trabalharam somente 1 hora e igualaste-os a nós, que suportámos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz com o que é meu? Acaso o teu olho é mau porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esta é a parábola que Jesus nos apresentou. Então Jesus aqui afirma categoricamente que qualquer operário que aceita o convite para o trabalho na vinha, e Jesus fala na vinha representando o reino dos céus, ou o reino do Pai, ou a espiritualidade superior, não importa o quão tarde do dia, porquanto receberá uma recompensa igual
com aqueles que foram fiéis por mais tempo. Então vamos refletir. Para vós, quem serão os trabalhadores da última hora? Alguém quer... já lá vamos. Para vocês, quem são estes trabalhadores da última hora? Não querem adiantar. Alguns vêm identificando os trabalhadores que começaram mais cedo como sendo os judeus. E se ressentem dos gentios por serem recebidos como iguais no reino de Deus. Os hebreus ficam muito zangados porque Deus trata os gentios do mesmo modo que os trata a eles. Outros dizem ser os convertidos no leito da morte. Estão chegando em último. Pessoas que normalmente são desprezadas por aqueles que são veteranos na fé e mais fervorosos em seu compromisso religioso. Alguns estudiosos do espiritismo, mais entusiasmados, afirmam sem pensar que são os espíritas. Nós acreditamos que muitos espíritas podem ser considerados trabalhadores da última hora, sim, mas não todos. Também não achamos que seja preciso ser espírita para ser considerado o trabalhador da última hora. Não limitemos, então, o campo muito rapidamente. Avancemos no nível mais profundo, porquanto todos somos os trabalhadores da última hora. Por isso ainda reencarnamos. Ainda não aceitamos o convite para trabalhar na vinha do Pai. Continuamos ainda renitentes. Achamos que estes são os que não apresentam nenhuma qualidade excepcional. Não têm um grande carisma, nem uma inteligência fora do comum, nem um magnetismo pessoal muito acentuado. Tampouco têm uma mediunidade ostensiva, nem uma grande capacidade de liderança ou até de convencimento. Os trabalhadores da última hora são pessoas comuns, que se destacam unicamente pela sua boa vontade e pela fé desenvolvida ao longo de muitas reencarnações. No decorrer da história, e ela já vem muito longa, a história universal, alguns grupos sobressaíram nas questões ligadas a Deus e à espiritualidade. Os sacerdotes da Antiguidade, Moisés e os profetas do Antigo Testamento, os chamados pais da Igreja nos primórdios do cristianismo, os sábios de todos os tempos e lugares, os grandes médiuns e até muitos líderes espirituais. Muitos destes eram espíritos já muito superiores a nós, que reencarnaram com a missão de nos apontar caminhos, de nos ensinarem. Outros foram chamados para trabalhar com as coisas do espírito, apenas e só porque tinham qualidades especiais, sem que isso demonstrasse uma elevação moral considerável. Hoje estão reencarnados milhões de espíritos que nunca se destacaram, ou que já se destacaram e falharam, que às vezes até é a grande maioria de nós. Estes espíritos têm nesta vida outra chance de se aprimorarem ou de se redimirem pelas vezes que falharam, nas suas tentativas de trabalhar em benefício do próximo. São às vezes oportunidades que nós não abraçamos as causas, não abraçamos o trabalho bom ou o bom trabalho. Então o trabalhador da última hora, repetimos, é uma pessoa comum. Não tem uma grande novidade de conhecimentos a acrescentar. Não tem o poder de contagiar as pessoas com uma energia fora do vulgar e muito positiva. Não é capaz de reunir multidões em torno de um ideal. Não tem uma mediunidade que chama a atenção de leigos e descrentes. Apenas tem a seu favor a boa vontade. A vontade de fazer o bem, a disposição de aprender, a humildade de não querer parecer maior do que é. Muitos dos que já foram chamados para trabalhar antes falharam por precipitação ou por não estarem moralmente prontos. E quando assim é, nos perdemos. Perdemos-nos na vaidade,
perdemos-nos na sede de poder, perdemos-nos no orgulho intolerante, e muitos deles só terão sido chamados porque tinham alguma característica que os fazia sobressair dentre os outros, dentre os demais. Tinham algo que lhes dava poder sobre os seus semelhantes. Poucos souberam tirar um proveito real disso. E muitos teremos sido nós. Os trabalhadores da última hora esperaram um longo tempo para serem chamados. Enquanto outros, aparentemente mais aptos, eram chamados, eles esperaram e se fortaleceram. É o que está acontecendo connosco agora. Estamos esperando, estamos nos fortalecendo. Como? Com quê? Através do nosso interesse pelas coisas espirituais, pela dedicação que estamos a dar ao estudo da doutrina espírita, pela dedicação de nós estarmos tentando encontrar mais rapidamente Jesus. E isso coloca-nos realmente nessa posição de trabalhadores da última hora. Já esperámos demasiado tempo, mas estamos aguentando firmes até sermos chamados, desenvolvendo em nós a esperança e a fé. Seremos chamados. Então, esta fé e esta esperança são características da nossa própria doutrina. O Espiritismo é talvez a doutrina que mais vinca a fé na criatura. Porque a partir do momento que começamos a entender o porquê das coisas, a nossa fé raciocinada, ela aumenta, fortalece. Mas será que esta fé, será que esta esperança de que estamos falando, já são completamente características de todos os espíritas? Será que já todos os espíritas têm fé e boa vontade para trabalhar? Será que todos já têm esperança e muita disposição para aprender? Se sim, achamos que estes também podem ser os trabalhadores da última hora. Se não tivermos ainda este interesse de aprender e de amar, ainda não estamos prontos para ir trabalhar na vinha. Deus não marginaliza. Concede-nos a todos o mesmo direito de participar da sua bondade e misericórdia. Deus olha para todos nós com o mesmo senso de justiça. Sempre a mesma ponderação em relação a tudo e a todos. Por último, façamos ainda um importante raciocínio. Não nos cabe exigir a proporção, como aconteceu com aquele trabalhador que ficou descontente por receber tanto quanto os outros que tinham trabalhado menos. Mas não nos cabe a nós exigir a proporção, mas aceitarmos com gratidão a diferença que eventualmente a gente repare que existe. Porque Deus não é injusto quando é generoso. Relembremos essa passagem. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou então o teu olho é mau porque eu sou bom? Mesmo sendo rebeldes e ingratos, Deus trata-nos com amor e misericórdia. Porque reparem as palavras de Jesus: não te faço injustiça. Estou-te dando o que combinamos. Não tens nada que eu dê mais aos outros, porque assim eu o entendo. Portanto, Jesus estava demonstrando que não havia ali afronta. E a palavra olho é utilizada no sentido de inveja. Jesus convida a não nos mostrarmos invejosos perante a liberalidade do amor de Deus. Deus atua como entende e nós temos mais é que aceitar. A bondade de Deus ultrapassa os critérios humanos da retribuição. Da retribuição que é concedida como um salário devido. Mas Deus não cai na arbitrariedade que muitas vezes leva à injustiça. Não. O proprietário da vinha foi justo. Deu o que tinha combinado. Quis dar mais aos outros que trabalharam menos, estava no seu direito.
Ali houve completa justiça. Então podemos concluir que não há melhor patrão, entre aspas, do que Deus. E, portanto, não nos cabe querer submetê-lo ao regime da tão limitada justiça dos homens. Não podemos pensar na justiça de Deus como se estivéssemos vendo os códigos civis que os homens, tantas vezes, legisladores, vão redigindo com falhas, com lacunas, com vírgulas e pontos, a fim de que depois, mais tarde, elas possam ser subvertidas. As leis de Deus não. Elas não têm como ser subvertidas. Então a correta relação contratual do homem com Deus decide-se pelo trabalho no bem. Quem quiser praticar boas obras está fazendo um contrato com Deus. O povo, na sua sapiência, diz ou não que quem dá aos pobres empresta a Deus? Temos ouvido isto ou não? É isso mesmo. Qualquer contrato que a gente queira fazer com Deus é nós pensarmos em realizar o bem, seja o que for. Isso vai nos colocar de certeza absoluta dentro do plano concreto e útil das leis divinas, levando-nos a ter paz, sobretudo paz de espírito e consciência tranquila. Então, agora que falamos destes últimos trabalhadores, nunca será tarde para nós querermos começar. Bem basta o tempo que muitos de nós já perdemos. Sejamos então agora também nós, aqueles que querem trabalhar na vinha do Mestre e na vinha do Pai, porque realmente o trabalho é muito vasto. Basta olharmos para aquilo que nos rodeia, neste mundo terra, em qualquer ponto, porque mesmo nos países ditos ricos, nos países em que nós sabemos que a justiça social é extraordinária, que a educação e a saúde são extraordinárias, mesmo aí, nesse primeiro mundo, as taxas de suicídio são elevadíssimas. Isto é uma constatação, é uma realidade. Por que é que isso acontece? Quando aquelas almas têm tudo para terem a vida tranquila, sem se preocuparem com coisa nenhuma. Mas mesmo assim, a taxa de suicídio na juventude e na terceira idade é elevadíssima. Porque quando nós transitamos na facilidade, qualquer contrariedade, nós não a aceitamos. Se estivermos habituados a ser contrariados, se estivermos habituados a lutar contra tudo aquilo que é necessário para se ingrarmos na vida, aí nós ficamos mais fortalecidos, porque é o trabalho que fortalece, não é a facilidade. Muitos têm herdado grandes fortunas, sem nunca terem sido convidados ao trabalho, a trabalharem na vinha. E quando sozinhos ficam, porque os pais não duram sempre, quase sempre essas grandes fortunas são esbanjadas, porque não se ficou apto a sabê-las gerir, porque tudo se tinha facilmente. E se há alguma coisa que não custa rigorosamente nada estragar ou gastar, é dinheiro. Todos o sabemos. Ou estarei a mentir? Há alguma coisa que desapareça do nosso bolso com mais facilidade? Nem o cotão, que não faz lá falta nenhuma, esse fica, mas o dinheiro vai embora. Então é isso. É isso que Jesus, nesta parábola tão curiosa, nos veio propor. Espero termos sido capazes de explicar como ela merece, para percebermos tudo quanto ali Jesus colocou, e é muito, muito mesmo. Temos tempo e eu gostava que esta nossa hora hoje fosse um pouquinho dinâmica. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Se concorda, se não concorda, se discorda. Tão caladinhos.
me faz lembrar uma classe de alunos bem comportados. Não querem dizer nada. Então, terei que dizer eu. Não podemos perder tempo. Dizem os ingleses que tempo é dinheiro. E não é aqui a nossa preocupação do dinheiro monetário, mas do dinheiro significado. E realmente nós, os espíritas, não podemos perder tempo porque ele é demasiado precioso. E também diz outro ditado, que tempo e maré não esperam pelo homem. Ele passa, as marés correm, nada espera por nós, porque nós estamos imperturbavelmente sujeitos ao tempo, que ele é inexorável. Então, aproveitemo-lo o melhor que pudermos. Jesus foi muito sábio, porque Jesus poderia ter utilizado um outro tipo de linguagem. Linguagem simples, como era seu hábito, linguagem que aquela gente percebesse muito bem o que ele dizia, mas ele foi sábio no aspecto de dar às suas palavras um contexto que, apesar de 2000 e mais anos terem passado, tudo se encaixa perfeitamente naquilo que é o nosso viver, o viver dos homens, o viver da humanidade. Porque Jesus teve essa capacidade. Ele conhecia-nos. Ele sabia que tipo de espíritos estávamos reencarnados na Terra e continuaríamos reencarnando na Terra. Jesus sabia. Porque Ele é o governador do nosso mundo. Jesus vem acompanhando a Terra desde o princípio da sua formação geológica. Portanto, Jesus não é apenas um espírito que esteve connosco há 2014 anos. Não é importante a data, se é 13, se é 15, não importa. Jesus é um espírito de alta escola. É um espírito crístico. Então ele sabia quem tinha na sua época e quem ficaria na Terra por milénios ainda, antes de nós sermos espíritos puros ou perfeitos. Então a linguagem, ele adaptou-a através deste género de parábolas, que são pequenas histórias, no fundo, que os taoístas também têm e que chamam koans. Em poucas palavras consegue-se dizer muito e ter um significado profundo. Foi isso que Jesus fez em todo o Evangelho. Tudo o que lá está, que ele expressou há 2 milénios, encaixa-se perfeitamente no mundo atual e em todos nós. Continuamos sendo ou tendo as mesmas dificuldades dos homens e das mulheres daquela época. Porque ainda não fizemos o quê? O que é que nós ainda não fizemos? Não nos amamos, diz a nossa irmã muito bem. Ainda não nos amamos. E é a finalidade da vida, é o amor. Não é outra coisa qualquer. Não aquele amor que está pervertido, que está subvertido, aquele amor que se fala por aí, que não tem nada a ver com amor. Mas o amor verdadeiro, o amor fraterno, o amor caridade, ainda não está instituído nos corações todos da Terra. Felizmente que já está em alguns. Já vemos grandes exemplos de amor. Já vemos. Mas são poucos. Precisavam ser mais. E como são poucos, aqueles que ainda não o fazemos, somos os trabalhadores da última hora. Estamos convidados. Só que, às vezes, estamos à espera que chegue alguém para nos chamar ao trabalho e às vezes esse alguém chega e nós não vamos. Não, agora já não dá jeito, porque agora já é tarde, agora está a chover, agora está calor, agora está frio e não vamos. Embora convidados como últimos trabalhadores, não aceitamos e não vamos. E isso, o mundo ainda está repleto desses trabalhadores que vão faltando. À chamada do trabalho bom. Todos temos diante dos nossos olhos, dissemos há pouco e vamos repetir, todos temos diante dos nossos olhos as necessidades clamorosas do mundo terra. Todos.
em todos os campos. Não é só no campo da saúde, não é só no campo da alimentação, mas é também no campo social e, sobretudo, no campo do amor. Falta fazer muito. E o convite é fazermos alguma coisa. Sou frágil, sou fraco, posso pouco, mas posso. Faço pouco, ainda é o possível, mas faço. Agora sabemos que muitos de nós não estamos fazendo nada. Queremos que nos resolvam as nossas dificuldades, os nossos problemas. Vamos a todos os lados para que resolvam as coisas por nós. E isso não é possível. Não é possível porque, se assim fosse, se Deus o permitisse, nós ficávamos sem mérito. Se um estudante se apresentasse sempre aos testes sem estudar e a professora, porque gostava muito daquele aluno, lhe fizesse o teste, tendo ele sempre o máximo da pontuação possível até ao fim do ano e passasse com distinção, esse aluno tem mérito? Rigorosamente nenhum. O que é que vai acontecer com esse aluno? Passa com distinção o ano, mas não sabe nada. Então realmente é isso que acontece com muitos de nós. Queremos passar o ano sem trabalhar, sem estudar. Os outros que façam por nós. E depois logo se vê. Então isso é defraudarmos as leis e elas vão embater em nós mais tarde ou mais cedo. Precisamos todos, sem exceção, de fazermos o quanto pudermos. E voltamos a repetir, ninguém se envergonhe por fazer pouco, mas faça bem. Porque muito, há às vezes bastantes pessoas que o fazem, mas fazem mal. É preferível fazermos pouco e bem do que muito e mal. Então ninguém se envergonha pelas limitações que tenha, que ainda estamos muito limitados nós. Muito limitados. Somos almas ainda com muitas dificuldades. Mas alguma coisa nós já podemos fazer. Já encontramos Jesus, já sabemos grande parte do seu Evangelho, já acreditamos nos Espíritos, já recorremos aos bons Espíritos para nos ajudarem e, portanto, já temos algum fortalecimento para sermos capazes de realizar alguma coisa de bem. Os convites são constantes. A toda a hora e a todo o instante eles surgem. E às vezes nem nos apercebemos que é na forma de um mendigo, de um esfomeado, de um roto, que Jesus vem ao nosso encontro. Às vezes não nos apercebemos disso. Escorraçamos. Julgamos. E se eventualmente, como ainda não há muito tempo, um irmão nosso aqui apresentou um caso que nos tocou profundamente, porque nós sabemos que há quem esteja nessas posições de mendigos sendo mentirosos, não querendo trabalhar. Mas mesmo isso, se nos acontecer, relevemos, porque a lei será inexorável para eles. Quem assim proceda está contribuindo fortemente para sofrimento futuro. Não é que nós o desejemos, não. Mas é assim a lei. Ela não favorece ninguém. Quem encontraria aquilo que é o amor, aquilo que é a fraternidade e a caridade, está enfrentando pesados sacrifícios num futuro que pode ser próximo ou longínquo, mas virá. Muitos dos nossos sofrimentos de hoje terão sido provocados por nós há muito tempo. Daí não percebermos porque é que hoje isso nos acontece. Porque quando é o resultado de alguma coisa mais recente, nós sabemos. Olha, fiz isto, aconteceu-me aquilo. E de imediato temos uma causa e efeito. De imediato. Outras vezes não encontramos. Não encontramos a causa para o efeito que estamos a passar. Mas tenhamos a certeza que a justiça de Deus é infalível e se vem a nós, nós o merecemos. Seja o que for. E é aqui que nós encontramos a fórmula
para nos resignarmos e enfrentarmos, que é a única forma de nós irmos adiante. Podemos barafustar o quanto quisermos, reclamar, querer encontrar culpas em tudo e em todos. Podemos, e há quem faça. Não adianta. A dor só será ultrapassada quando eu reconhecer, quando eu redimir, quando eu resolver. Eu. Ninguém mais. Eu. Então é muito importante que nós saibamos que aqui na Casa Espírita, nesta e nas outras, nós vimos com um sentimento de humildade para sermos ajudados, sim, através do fortalecimento. Fortalecermos-nos para ficarmos sólidos para enfrentar o que quer que seja que a nossa vida nos tenha colocado diante de nós, seja o que for. Se eventualmente aqui vimos para que as nossas dificuldades financeiras se resolvam amanhã, que aquele amor quer ir embora e nós queremos segurar, ou que aquele amor que nós desejamos e não acontece, se vimos aqui para isso, desiludamos-nos, porque isso não vai acontecer assim. Vamos ser fortalecidos através de uma energia própria, que juntando-se à nossa, vai tornar possível, agora sim, estarão reunidas as condições para eu enfrentar a dificuldade e resolvê-la. É assim que funciona a nossa doutrina, porque ela é a doutrina do consolo, não é a doutrina dos milagres. Os milagres não existem. Milagre é derrogar as leis de Deus e não há nada nem ninguém que o consiga fazer. Nem Jesus, que é dentro da classificação espiritual do mais alto que existe, nem Jesus tinha como derrogar as leis de Deus. Tudo aquilo que é apontado como fenómeno, como milagres, nós sabemos que foram fenómenos de efeitos físicos que podem ser possíveis através de quem tenha mediunidade bem ostensiva, bem expressiva, e Jesus a tinha. Nós podemos dizer que Jesus era o médium de Deus. Logo, ele tinha todas as capacidades necessárias para fazer aquilo que fez e muito mais. Porque ele era esse Espírito elevadíssimo que veio até nós para nós aprendermos. E com isto, nós vamos terminar a nossa fala. Aprendemos? É uma pergunta. Aprendemos com o que Jesus nos veio ensinar? Sabemos o que Jesus queria, mas ainda não fazemos. Porque a proposta máxima dele era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós nem amamos o próximo e muitas vezes não nos amamos a nós. Desdenhamos da obra de Deus que nós somos. Não gosto de mim. Quantas vezes nós ouvimos isto? Sou baixo, quer ser alto, sou gordo, quer ser magro, sou louro, quer ser moreno, sou moreno, quer ser louro. Quantas vezes nós não gostamos de nós? E isso é uma injustiça completa. Porque se cada um de nós é um pouquinho de Deus, somos essência de Deus, essência divina enquanto espíritos, como nós podemos dizer uma coisa dessas? Estamos dizendo que Deus não sabe o que faz e faz coisas más, faz coisas mal feitas. Não. Temos as características que temos, sejam elas físicas ou espirituais, sejam quais forem esse tipo de características, temos aquelas que nós somos. Concordam ou não? Somos o que os outros querem ou somos o que nós somos? E ai de nós, quando nos quisermos transformar naquilo que os outros querem que nós sejamos. Perdemos a nossa personalidade. Perdemos a nossa individualidade. E por outro lado, se exigirmos que os outros sejam como nós queremos, estamos de certeza absoluta também fazendo um mau trabalho para nós próprios, porque nós estamos amando o outro como ele é. Queremos amá-lo ou gostar dele do jeito que nós queremos que ele seja. E isso também vai ser um embate muito grande nas nossas vidas. Então vamos agora, que falamos tanto de Jesus, e ele é a companhia
que nós melhor podemos ter. Preparamos-nos desse modo para o nosso passo coletivo e assim, com esta transfusão de energia, que cada um de nós irá ser beneficiado,